Olá, caros alunos e caras alunas, tudo bem com vocês? Como que está esse período de quarentena aí, né? Todos nós estamos, querendo ou não, sendo acolhidos pelos nossos lares, mas nós não podemos parar. Em momento algum, nós imaginamos que pudesse acontecer isso que está ocorrendo agora no nosso país. Por isso, para que a gente não pare em nenhum momento no conhecimento, vamos dar continuidade, pelo menos com algumas videoaulas que possam nos fornecer aquele conhecimento que nós teríamos dentro da sala de aula. E hoje eu separei um material muito especial para vocês que diz respeito à gramática na quarentena. Dentro da gramática na quarentena, nós vamos dar uma revisada daqueles conceitos que nós estávamos observando sobre a sintaxe e automaticamente dar continuidade. Os módulos, eles estão todos engajados na própria apostila de vocês, então sugiro que vocês acompanhem de uma forma muito criteriosa. Iniciando dessa maneira, nós podemos dizer então que a gramática dentro do quadro da quarentena vai nos fazer estimular a nossa leitura, porque nós precisamos desse contato maior com o material apostilado e com os livros. E para isso, esse aprendizado ele vai continuar dentro do campo da sintaxe. Vamos lembrar a respeito do que seria a sintaxe. Dentro da língua portuguesa, só para nós corrigirmos, não é sintaxe, é sintaxe. A sintaxe é uma área de estudos que envolve os planejamentos das linguagens, especificamente da língua portuguesa, com o objetivo de analisar a função das palavras na frase e a maneira como elas organizam-se e estruturam o sentido do nosso próprio enunciado. Então, dentro da sintaxe, nós temos termos que são essenciais, termos que são integrantes e termos que são acessórios para poder completar ou complementar esse sentido na estrutura. E vocês devem estar se perguntando, mas por que isso se torna tão importante para nós que estamos no ensino médio, dar continuidade nos estudos numa quarentena, por exemplo? Especificamente porque desde que nós nos damos por gente, nós falamos, tá? Nós falamos e depois nós aprendemos a escrever, e o homem e a mulher nunca conseguem se projetar na vida social e profissional sem o processo da comunicação. Isso está ficando muito claro, inclusive agora dentro desse conceito de vida que nós estamos presenciando diariamente. Tanto é que muitos psicanalistas, como Jacques Lacan dizia, que nós temos que prestar muita atenção naquilo que é dito, naquilo que é lido e especificamente também no que nós falamos. Logo, se eu tenho um domínio maior a respeito da linguagem, obviamente que eu vou também conseguir compreender melhor a passagem das informações e criar mensagens, frases, contextos e enunciados mais bem estruturados, mais lúcidos. Afinal de contas, nós não nos preocupávamos tanto ao emitir uma mensagem no WhatsApp como agora, porque nós precisamos muito dessa ferramenta. E se eu sei estruturar muito bem a colocação das palavras em suas funções específicas, obviamente que eu vou conseguir transmitir uma informação muito mais precisa, tá? E só para lembrar, dentro desse contexto, nós estudamos dentro da sala de aula as divisões que a sintaxe traz para nós a respeito dos termos. Nós vimos que temos os termos essenciais, que são aqueles que se constituem pelo sujeito e pelo predicado, dos quais as orações elas precisam tê-los para que o sentido possa se completar. Para nós lembrarmos desses termos essenciais, pode ocorrer situações em que o sujeito ele não vai apresentar para nós ou ele não vai aparecer em algum momento, que portanto nós vamos ter o nosso enunciado, a nossa sentença linguística escrita apenas com o predicado. Mas depois dos termos essenciais, que nós estudamos muito bem dentro da sala de aula, nós também temos os termos integrantes. Integrante, que quer dizer integrar aquele elemento que está fazendo referência ali naquela importância. Mas ao integrar, nós vamos ver então complementos. São palavras ou termos que visam complementar aquilo que já está sendo atribuído pelos termos essenciais. Mas esses termos também que complementam podem ter uma contribuição maior de outras palavras que nós chamamos de perfumarias do texto, que seria mais ou menos o que nós identificamos como os nossos relógios ou brincos, seja lá o que for, que são acessórios. Por isso que são termos acessórios da oração.
porque eles estão lá para assessorar a informação. Mas, se por um acaso eles não estiverem ali, nós também vamos compreender o contexto da mensagem. E dentro desses termos acessórios, após a sua colocação, nós vamos encontrar o que nós chamamos também de adjuntos. Adjunto, que na etimologia do latim quer dizer adjunctus, junto de, quer dizer de palavras que vão estar unidas com esses termos essenciais, que vão estar também relacionadas um pouco a esses termos integrantes e que vão me ajudar a completar muito melhor o sentido da minha oração. E depois também um termo que nós vamos verificar numa aula seguinte, que se delimita como vocativo. O vocativo nada mais é do que um chamamento, mas que faz referência a um termo isolado desses outros que nós estamos observando dentro do contexto daquilo que nós chamamos de termos das orações ou termo da oração. Vamos iniciar então falando um pouquinho a respeito dos adjuntos, tá? No quadro da apostila de vocês, nós temos os termos acessórios, certo? Esses termos acessórios que vão fazer parte dessa análise que estamos buscando a respeito do período simples, nós vamos encontrar dois específicos. O que nós vamos chamar de adjunto adnominal e o que nós vamos chamar de adjunto adverbial. Mas o que esses termos acessórios vão nos ajudar nesse fornecimento de informações, tá? Nós vamos dizer que eles vão completar os detalhes, as minúcias na construção das nossas orações. E esses detalhes, eles vão ajudar a particularizar nomes ou a particularizar advérbios. O que é particularizar? É justamente trazer uma colaboração na classificação do sentido que aquela palavra está querendo atribuir para mim. E um primeiro adjunto que nós costumamos observar é o adjunto adnominal, adnominal, aquele que está unido ao nome. Como vocês podem observar muito bem aqui sinalizado, ele se refere a um substantivo específico. Vejamos o seguinte exemplo que vai nos contribuir para caracterizar melhor a presença desses adjuntos. Vamos observar, aqueles dois meninos estudiosos saíram. Vocês conseguem enxergar que meninos automaticamente nós denominamos como núcleo, certo? A palavra meninos ali, em volta dela, nós vamos colocar outros termos que vão contribuir para a caracterização deste nome, ou seja, desse substantivo que está ali sendo colocado e apontado. Quando eu coloco aqueles dois meninos, eu não estou falando de qualquer pessoa ou quaisquer meninos. Eu estou identificando, especificando e sinalizando que são aqueles dois meninos. Então veja que o pronome demonstrativo aqueles, que está me ajudando a sinalizar o que está pontuado, mas o numeral 2 somado com o substantivo que nós estamos colocando ali masculino no plural meninos, nos ajuda a trazer uma identificação que não é qualquer pessoa ou não são quaisquer meninos que nós estamos identificando. Portanto, eles contribuem para o detalhamento da construção desse meu enunciado. Logo, eu posso dizer que eles estão sendo colocados ao lado desse substantivo e fornecendo esse detalhamento. Portanto, eu posso chamá-los de adjunto adnominal. E a mesma coisa acontece com estudiosos. Estudiosos nada mais é do que um nome, ou seja, um adjetivo que está me ajudando também na caracterização. Esse adjetivo ele fornece informações para complementar também as ideias a respeito do termo meninos. Logo, aqueles dois estudiosos que estão contribuindo para o detalhamento de meninos, nós vamos chamar de adjunto adnominal ou adjuntos adnominais. Mas vocês poderiam estar aí com a seguinte dúvida: William, mas me dê um critério um pouco maior para eu poder identificar. Se eu colocasse para vocês a frase da seguinte maneira: meninos saíram, vocês conseguiriam compreender o sentido da mensagem a ser transmitida. Só que quando eu utilizo aqueles dois meninos estudiosos, vejam que eu estou trazendo um detalhamento e uma especificação. Logo, esses termos eles são acessórios porque eles contribuem para o detalhamento, mas eles não são essenciais para que eu consiga compreender a passagem de toda a mensagem que está sendo ali colocada. Um outro exemplo que nós podemos identificar aqui,
porque os alunos eles podem às vezes gerar uma confusão, assim como nós, quando usamos na linguagem do dia a dia alguns termos que nós confundimos através dos exemplos das nossas falas ou das escritas que nós realizamos. Existe uma diferença entre o que nós chamamos de adjunto adnominal e o que nós chamamos também de complemento nominal. O primeiro, se nós formos observar, enquanto caracterização de ideia, o adjunto adnominal ele vai estar junto ao nome para contribuir a um detalhamento. O complemento nominal, de uma certa forma, ele vai completar o sentido de um nome que foi anteriormente citado. Então, primeira dica que vai aí. Se o termo introduzido, como está prescrito aqui, por preposição estiver ligado a adjetivo ou advérbio, sem dúvida vai ser complemento nominal. Lembra que nós estudamos isso quando falamos dos termos integrantes. Então, ó, era favorável ao divórcio. Ao tem a presença de preposição. Portanto, veja que a palavra favorável faz referência a um nome. Ao divórcio está completando o sentido do que era favorável. Ali eu já posso observar que tem um complemento nominal. A mesma questão, depois favoravelmente ao réu. Favoravelmente a quem? Ao réu. Então eu estou fazendo referência a um nome e não a um verbo em si. Mas, quando nós observamos também determinada presença, olha que interessante isso, ó. Quando o termo introduzido por preposição estiver ligado a um substantivo, reflita sobre o sentido ativo, passivo. Ou seja, desse termo, se é ativo, será adjunto adnominal. Ou seja, se ele está ajudando no detalhamento do que está sendo prescrito. Então, olha lá, a resposta do aluno foi satisfatória. Se eu colocasse só a resposta foi satisfatória, nós compreenderíamos perfeitamente a mensagem. Mas eu quis dizer qual tipo de resposta. Detalhei, adjunto adnominal. A resposta ao aluno foi satisfatória. Veja que quando eu falo ao aluno, eu estou completando o sentido que seria aquele de atribuir informações para o complemento do nome. Então, portanto, nesse sentido, eu posso chamar ali de complemento nominal. Dentro dessas estruturas que nós conseguimos enxergar, o complemento que vai aparecer para nós é muito diferente do adjunto, porque complemento visa complementar algo que foi anteriormente citado. Mas daí, não existe só o adjunto adnominal. Voltando só para nós observarmos uma coisa, tá? Se nós conseguirmos enxergar alguns desses elementos que estão sendo interligados, a esses critérios da construção da linguagem, a melhoria na nossa produção textual vai nos favorecer muito mais nos critérios dos vestibulares, inclusive. Porque a nossa meta não é, inclusive, só no propósito da fala. O homem, ele vem desde a época dos sumérios já construindo a sua fala e até de lá já teve o princípio da escrita. Mas, a partir do momento em que nós tivemos uma consciência maior de alfabetização, nós precisamos ir melhorando cada vez mais essas características. Então, não é à toa que nós estudamos especificamente esses tipos de elemento que compõem a construção de uma oração ou de um enunciado que nós elaboramos. E sem parar, porque o objetivo, como eu falei no início da quarentena, é dar continuidade com qualidade àquilo que nós estamos acostumados, nós também vamos observar, especificamente sendo sinalizado na apostila de vocês, o adjunto adverbial, que está no módulo 4 e na página 15, se vocês muito bem analisarem. O adjunto adverbial, ele vem junto ao advérbio, certo? E dentro dessa construção também é um termo da oração, só que ele vai estar ligado a um verbo, ok? Vejam que o adnominal ele está junto de um nome. Lembre lá, adjunto, adjunctus, do latim, junto do nome. Adverbial, junto de um verbo, ele se liga a um verbo ou até mesmo ao advérbio, mas no sentido de trazer um processo de referência com ou sem preposição para indicar para nós uma circunstância qualquer ou para intensificar um sentido de um verbo. Mas daí você pode sinalizar para mim da seguinte maneira: William, eu só queria esclarecer alguma coisa.
Eu utilizo muito adjunto adverbial, então, no meu dia a dia, adjunto adnominal? Sim, nós utilizamos. Só que um dos critérios interessantes do adjunto adverbial, para nós pensarmos muito nele, é que existem diversas classificações da língua portuguesa que vão depender de acordo com o contexto. As palavras, elas não são 100% ligadas às suas definições. As palavras, elas mudam de sentido de acordo com a maneira que eu as utilizo. Vamos voltar àquilo que Jacques Lacan nos disse, que de uma certa forma nós somos responsáveis pelo que nós dizemos, mas nós não somos responsáveis pelo que o outro ouve. Por isso que a classificação dos termos e das palavras, nós dizemos que é uma classificação polissêmica. Poli, que quer dizer muito, sêmica, sentido. As palavras, elas possuem muitos sentidos. Então, o adjunto adverbial, o sentido dele ou a sua classificação vai depender muito do contexto em que a sua utilização estiver sendo empregada. Que isso fique muito claro, porque os vestibulares, eles vão trazer para vocês uma gama de adjuntos adverbiais e, na realidade, você, pelo próprio contexto, vai conseguir perceber se ele está trazendo um aspecto para nós de comparação, se ele está trazendo um aspecto de referência e por aí vai. Na listagem que tem na página 15 da apostila de vocês, vocês vão conseguir ver as várias possibilidades que tem de classificação desse adjunto adnominal. Mas não se preocupem em decorar, preocupem-se em entender. É o contexto que vai fazer toda a referência do que precisa ser analisado. Então, entendendo isso daí do contexto, nós conseguimos perceber que o adjunto adverbial vai ser aquele elemento que vai estar próximo ou fazendo referência para intensificar ou completar o sentido de um verbo. Vejamos o exemplo a seguir. O professor ensinou bem. Lá no adjunto adnominal, quando eu falei aqueles dois meninos, veja, aqueles dois meninos, eu estou ajudando no detalhamento de meninos. Aqui, aquele professor ensinou bem. Veja que bem eu tenho aqui, que nada mais é que seria essa construção adverbial que está contribuindo para intensificar a maneira ou para me ajudar na interpretação da maneira como esse professor ensinou. Então, ele de uma certa forma está contribuindo para indicar essa circunstância que esse verbo está querendo me sinalizar. A mesma coisa acontece com esse outro exemplo aqui. Os estudantes leram um livro na biblioteca. Quando eu falo na biblioteca, eu percebo que é um advérbio de lugar. Logo, ao identificar essa localização, eu consigo perceber onde que foi realizada essa leitura. E, ao saber onde essa leitura foi realizada, eu consigo trazer a identificação do que esse conjunto de palavras está querendo me representar. Portanto, pessoal, a utilização desses termos vão nos ajudar a fazer uma localização melhor da estrutura e da construção daquilo que nós chamamos de oração, de período ou de sentença linguística. Espero que esse nosso encontro tenha sido muito positivo e aguardo ansiosamente as questões, as dúvidas que vocês sabem onde encaminhar. E uma vez mais agradeço a presença de vocês na leitura desse vídeo. Bons estudos e até o próximo encontro.